Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre Terraform Providers. Inicialmente nós vamos abordar os providers de um modo geral e depois nós vamos configurar o provider do Azure. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar a documentação do Terraform. Na página do Terraform, a gente vem aqui em Docs e depois em Providers. Então, o que é um provider? O provider é um plugin que o Terraform utiliza para interagir, se conectar com sistemas remotos, com a infraestrutura que você quer gerenciar. Com o Terraform, você pode criar recursos em diversas plataformas, e para isso você utiliza um provider, você configura um provider. Esse provider pode se conectar a uma API, tanto numa infraestrutura on-premises, como o VMware, por exemplo, ou na nuvem, como a AWS, o Azure, Google Cloud, Alibaba e diversas outras. E o provider é responsável por gerenciar os recursos. Cada provider pode definir, criar, ler, deletar e atualizar recursos. Ou seja, ele gerencia o lifecycle dos recursos. Por exemplo, nós vamos utilizar o provider do Azure e esse provider pode gerenciar uma variedade de recursos como networking, storage, software as a service, entre outros recursos. O provider ele funciona como se fosse um driver para o sistema operacional. Você precisa instalar esse driver para poder interagir com uma API. Por exemplo, você quer criar recursos no Azure, o que você precisa fazer é definir o seu provider do Azure e definir os recursos que você quer criar. Se você quer criar na AWS, você vai definir o seu provider da AWS. Através do provider, você vai especificar como você vai se conectar com a API e você vai ter que fornecer informações sobre autenticação. Nós já vamos ver em seguida. Caso você não tenha criado a Service Principal, assista o vídeo que eu explico como criar a Service Principal no Azure. O Terraform suporta uma extensa lista de providers, como a gente pode ver aqui. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa lista, deem uma explorada nela. Por exemplo, vamos pegar o provider do Azure. Olhando aqui do lado esquerdo, olha quantas categorias nós temos aqui. São diversas categorias. Então vamos pegar uma delas, vamos pegar Compute. Então, dentro de Compute, essa é a lista de recursos e de Data Sources dentro da categoria Compute, somente dentro do Azure Provider. Então, nós temos diversos providers e cada provider suporta dezenas de recursos. E cada recurso suporta dezenas de argumentos. Então, não se intimidem com essa infinidade de informações, porque é assim mesmo, é muita informação e não tem como você lembrar de tudo. Quando você estiver escrevendo seu código, você vai utilizar muito essa documentação do Terraform para pesquisar quais os recursos estão disponíveis e quais as opções que você tem e como utilizá-las. Então aqui a gente está no Azure Provider. A documentação da HashiCorp é muito boa. Ela sempre lhe mostra exemplos, como esse aqui, de como configurar o provider. Então você começa com provider e o nome do provider e abre um code block, certo? Que é essa parte aqui. Tem uma nota aqui sobre a versão. O atributo versão é opcional, mas é recomendado você setar essa versão do provider. Se você não indicar a versão, você está automaticamente utilizando a última versão. Eles fazem essa recomendação pelo seguinte motivo. Vamos dizer que hoje você está utilizando a última versão, que é, se a gente subir aqui na página, é a versão 2.38.0. Então, se você coloca a versão 2.38.0, escreve seu código, roda ele, está tudo ok, tudo funcionando. Com isso, você sabe que na versão 2.38 do Terraform, o seu código funciona. Agora, se você não setar a versão, você estará sempre utilizando a última versão. E aí, se uma versão mais nova há uma mudança na sintaxe, ou no nome do recurso, ou algo do tipo, alguma mudança substancial, possivelmente o seu código ele vai parar de funcionar. Então, é por isso que é recomendado você setar a versão do provider que você está trabalhando no momento. Então, se a gente descer um pouquinho mais aqui na página, a gente tem informação sobre features e bug requests e tem um link do repositório do GitHub. E eles incentivam a contribuição da comunidade. Afinal de contas, o Terraform ele é um software open source. Se você tiver ideias, sugestões para a HashiCorp, ou você quer reportar um bug, você pode recorrer ao GitHub. Descendo mais um pouco na página,
a gente tem referência sobre argumentos, os argumentos suportados pelo Azure Provider. E nós temos argumentos que são obrigatórios e outros que são opcionais. Em features, a documentação indica required, ou seja, o argumento é obrigatório. Já em Client ID é opcional. A documentação diz que o Client ID também pode ser configurado com uma variável de ambiente. Então, não é obrigatório que ele esteja dentro do code block, ele é opcional. Mais para baixo também explica alguns outros argumentos. Agora vamos configurar o nosso provider. Aqui no início da documentação ele informa que existem diferentes métodos para configurar a autenticação no Azure. Nós vamos utilizar essa opção aqui, que é a Service Principal e o Client Secret. Se a gente clicar aqui, então a gente chegou na página de documentação. A documentação, inclusive, lhe mostra como criar a Service Principal e o Client Secret. E nós vamos utilizar essa parte aqui. A gente pode copiar essa parte aqui do código. Aqui a documentação nos mostra algo parecido com o que a gente leu na outra página, que a gente pode configurar alguns argumentos com variáveis de ambiente. Eu não vou utilizar variáveis de ambiente, nós vamos utilizar esse code block aqui de baixo. Porém, nós temos essa nota aqui, informando que você não deve definir o Client Secret em código. Por quê? Porque você pode, sem querer, enviar para o seu repositório público do GitHub as suas credenciais, e você não quer fazer isso. Por questões de segurança, recomenda-se que você não utilize secrets em passwords hard-coded, que é no seu código. Porque senão, por engano, você envia para um repositório público e aí as pessoas podem, pegar o seu password, o seu secret e aí ter acesso à sua conta. Você não quer isso. Mas tem uma solução para isso também, eu já vou explicar. Então nós vamos abrir o nosso arquivo que a gente criou na aula passada, que é o provider.tf, e nós vamos colar a parte da configuração do provider. Então essa parte aqui de variáveis a gente não vai utilizar agora, mas eu vou explicar mais adiante no curso. Versão, a gente viu que é uma boa prática configurar a versão, então eu vou colocar 2.38.0. A gente pode deixar esse comentário aqui, não tem problema nenhum. E nós vamos copiar essa informação que a gente criou anteriormente e vai colar em cima dessa daqui. Pronto, aqui a gente pode deletar. E agora a gente pode salvar o arquivo através do Ctrl S. Então eu vou abrir o terminal. Então eu vou utilizar um comando para formatar o meu código. Terraform espaço fmt e dar um Enter. Então você consegue perceber que ele identou o nosso arquivo. Então agora, para a gente evitar que, por exemplo, a gente envie o nosso arquivo provider.tf e essas informações que estão dentro dele, que a gente envie, que a gente publique em um repositório público, como o GitHub, por exemplo, a gente vai criar um arquivo aqui chamado gitignore. Então, new file, gitignore e dá um Enter. Então, dentro desse arquivo, você vai colocar informações para o Git, quais arquivos que você quer que ele ignore na hora que você estiver fazendo um commit do seu código. Então você quer ignorar os arquivos que você tem aqui configurado. Então eu vou colar aqui a configuração do meu gitignore. Aqui você pode ver que ele vai ignorar o diretório .terraform, os arquivos de configuração do Terraform State, crash log, e aqui eu adicionei o provider.tf. Eu vou deixar o link para vocês do repositório do GitHub, para vocês poderem copiar esse gitignore caso vocês queiram fazer a mesma coisa. Eu recomendo que vocês façam. Então eu vou deixar o link para vocês. Se você tiver esse arquivo configurado, você não corre esse risco de enviar suas credenciais para o repositório público. Então eu vou salvar o arquivo. Então, apenas ressaltando novamente, não é recomendado que você utilize secrets dentro de arquivos hard-coded. Como a gente está trabalhando em um ambiente que é um laboratório, um ambiente de treinamento, não tem problema. E também a gente está utilizando o gitignore, mas não é o recomendado para ambientes de produção. Então agora nós já temos o nosso provider configurado. O que a gente vai fazer agora é inicializar o nosso provider. Então você digita terraform init e dá um Enter. Ele vai inicializar o seu back-end. Inicializou o provider, ele fez o download do plugin e a gente vê que o Terraform foi iniciado com sucesso. E aqui você vê que, como ele fez o download e inicializou o provider, ele cria esse diretório .terraform. E aqui está o provider que ele fez o download do Terraform Registry.
Aqui embaixo ele nos indica rodar um Terraform Plan, a gente pode rodar um Terraform Plan. Então não tem nenhuma mudança a ser feita, porque a gente não definiu nenhum recurso ainda, a gente não começou a escrever a nossa infraestrutura, isso é esperado. Então nessa aula nós falamos sobre providers, nós configuramos o nosso provider do Azure e na próxima aula nós vamos começar a configurar alguns recursos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas aulas. Muito obrigado e até mais!